Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Go Cursos e vou apresentar nesse vídeo aqui, introdutório, o conteúdo programático desse pacote que é o de desenvolvedor júnior, tá? Esse pacote, ele atende muito aquele desenvolvedor que ou é iniciante ou quer iniciar no desenvolvimento web. Então eu dividi ele em duas etapas. A primeira etapa, que é para quem realmente nunca teve um contato com desenvolvimento web, tá? Com programação, e pode ter certeza, você vai sair do final desse treinamento sabendo programar e sabendo já desenvolver os projetos práticos, que é um dos focos desse treinamento aqui, porque eu tenho um outro pacote que ele ensina só a parte básica mesmo da programação, só esse primeiro contato. Esse você tem esse primeiro contato, onde você vai aprender essas linguagens, esses recursos, que são necessários tanto para o desenvolvimento web quanto para o desenvolvimento mobile, tá? Vou falar mais um pouquinho disso aí, que hoje em dia o mercado pede isso, não adianta você só fazer um sistema web e não entregar ali para o seu cliente um aplicativo integrado a ele, tá? Porque tem recursos que ele quer ter à mão, ele quer ter de forma mais prática ali, E esses recursos que eu vou estar utilizando, essas linguagens, elas desenvolvem tanto o sistema web quanto o aplicativo, não tendo a necessidade de você aprender algo para desenvolver o web e depois ter que aprender uma outra linguagem, como React, Flutter, entre outras estruturas, que na minha opinião já estão defasadas. Inclusive, eu tenho treinamentos delas também dentro do portal, tá? Mas depois de conhecer o WebView e aprender a converter um projeto web em um aplicativo, acabou. Aquilo ali, para mim, já fica inviável, porque eu ter que desenvolver duas coisas para um cliente não é nada produtivo. Então, tem várias vantagens que, se você trabalhar com esses recursos aqui, você vai ter tanto para o desenvolvimento dos sistemas quanto também para os aplicativos, tá? Então, a primeira parte é essa. Para quem não tem ainda um conhecimento em programação, eu vou aconselhar você seguir essa ordem que eu vou explicar aqui, tá? Eu tenho outros programadores, inclusive 2 deles estão trabalhando comigo hoje, que me auxiliam no suporte. Quando você tiver alguma dúvida, quando não for eu que ministro os cursos, vão ser eles quem vão te auxiliar naquela dúvida, e eles seguiram exatamente essa mesma estrutura que eu vou estar passando para vocês, tá? Então, se você me perguntar, mas com quanto tempo eu vou estar programando? Isso depende muito de você, porque as aulas, vão ficar todas disponíveis aí, então não sei quanto tempo por dia você tem para estudar, qual a sua facilidade com o desenvolvimento, porque não é fácil, tá? Você vai precisar realmente se dedicar. Se você for acompanhar o treinamento só por ver, não adianta nem acompanhar, não precisa nem acompanhar, porque não vai adiantar nada, Outra coisa que eu falo sempre, não precisa decorar, tá? Vão ser muitos comandos, vão ser muitos códigos, Para quem não tem conhecimento com programação, vai ser um primeiro contato. Então, não tente decorar nada, só tente entender. Assistir umas aulas, as aulas vão ser de 5 em 5 minutos, são aulas pequenas, muito objetivas, tá? Eu trabalho dessa forma também, que fica melhor para estudar. Assistiu, não entendeu? Repete, Outra coisa que eu vou ensinar vocês, principalmente nesses 2 primeiros módulos aqui, que são introdutórios, a utilizar recursos como o ChatGPT, que para quem é iniciante vai ajudar demais para você encontrar um problema, para você poder pesquisar algo que você não esteja recordando. Eu já vi aquilo, eu aprendi como que eu faço para mudar, por exemplo, uma cor de fundo aqui da minha página, mas eu não lembro qual é o comando, Você tem o Google aí para pesquisar, você tem o ChatGPT que já vai te retornar vários exemplos práticos daquilo, tá? Isso eu aprendo aqui, eu ensino, vocês a utilizarem aí na prática. Então, essas linguagens, essa estrutura inicial que eu selecionei aqui, elas vão ser utilizadas porque quando você estiver desenvolvendo um projeto prático, e esse projeto painel aqui é um dos projetos práticos que nós vamos desenvolver, tá, no decorrer desse treinamento, você vai ter uma estrutura de login, aonde ali, que é essa parte aqui de fora, você vai ter, por exemplo, uma área aqui, com background, você vai ter controles de formulários, que podem ser dessa forma, você vai poder mudar depois o visual. É interessante que você pratique tudo que você está vendo na aula, tá? Não só, quando eu falo praticar, não é você aprender o primeiro módulo aqui, o HTML, eu estou assistindo a aula e estou fazendo igual. Ok, isso é o certo a se fazer. Mas também, quando você terminou ele, poxa, deixa eu tentar desenvolver alguma coisa aqui com base no que eu aprendi. Depois que entrar a parte de estilização, que é o CSS, não, peraí, deixa eu mudar essas cores de uma outra forma, deixa eu trocar isso, trocar aquilo, dar mais um espaçamento aqui, Quando entrar a parte do framework também, que é voltado para o front-end, essa primeira etapa, ela toda voltada para a parte visual, a parte de estrutura, das suas páginas. Então, tente modificar, tente aplicar aqueles recursos. Depois vai entrar a parte que, na minha opinião, é muito mais interessante, que é o back-end, onde você começa a ter que pensar ali em como você vai desenvolver algo, que é onde entra o banco de dados, onde você vai salvar aquelas informações, vai recuperar, vai fazer tomada de decisão, tá? Vai entrar a parte de lógica de programação aqui dentro também, que é excelente aí, que é a parte que eu particularmente gosto. Eu não sou muito chegado nessa parte visual, então eu prefiro mais a parte do back-end, mas isso aí vai também de desenvolvedor para desenvolvedor. Aqui você vai aprender
obviamente, um pouco dos dois, para depois juntar tudo isso e desenvolver o projeto prático, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? E aí vai ter também a parte de JavaScript, né, que serve para aqui, ó, para as animações, por exemplo, essa chamada dessa tela de recuperação de senha. Aqui dentro do painel, esses recursos aqui, ó, onde ele abre o menu, onde ele, por exemplo, esconde uma área, onde ele trabalha aqui. Quando esse projeto for aberto, por exemplo, num celular, ele vai ter recursos ali que vão se adaptar ao aplicativo móvel. Então, tudo isso, né, aplicativo móvel não, perdão, a estrutura, né, móvel ali, porque por enquanto aqui nós não estamos falando do aplicativo, porque tem também o aplicativo, vou mostrar para vocês aí um pouco mais à frente. Não tá ensinado aqui o desenvolvimento de aplicativos, eu tenho um curso específico para isso, que é aconselhável você mexer com ele só depois que você estiver dominando essa parte aqui, dominando o desenvolvimento do sistema. Aí é que você vai pensar em criar aplicativos integrados a ele. O que eu quero dizer é que, para criar um aplicativo, essa mesma estrutura que você utilizar aqui, ó, é exatamente a mesma estrutura que você vai utilizar na hora de desenvolver o aplicativo. As mesmas linguagens, os mesmos recursos. O que vai mudar? O painel. Quando eu entro, por exemplo, em um cadastro, né, eu vou entrar aqui, por exemplo, num cadastro de fornecedores. Tá? Todos os cadastros, valores, todas as informações aqui são fictícias. Somente para preenchimento mesmo dos cadastros, né, das informações para que eu possa gravar essa aula. Tá? Em todos os vídeos, tudo que eu fizer vai ser de forma fictícia. Aqui ele me mostra uma tabela, ó, que é uma estrutura, né, em outras páginas, por exemplo, isso vai se repetir. Ó, é uma estrutura que é vista de uma forma retangular. Por quê? Porque eu estou numa tela de um computador, né, num desktop. Mas quando eu tiver num telefone, eu vou abrir aqui o telefone, eu coloquei para espelhar, que aí vai dar para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Né? Quando você desenvolver um aplicativo para poder integrar a esse sistema, eu utilizei a mesma base, a mesma estrutura aqui, eu vou efetuar o login, ele vai ter que se comportar de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando eu entrar aqui nos cadastros, ele vai me mostrar aqui não uma tabela, e sim um list view, tá vendo? Onde eu vou poder puxar e encontrar esses recursos aqui, ó, que são recursos de edição. Vamos entrar, por exemplo, nessa tela que foi de formas de pagamento. Então, aqui eu vou ter esse recurso, ó. E aí, quando eu puxar, eu vou ter a opção, por exemplo, de editar, de excluir, que é o mesmo que eu tenho ali, só que visualizado de uma forma diferente, né? Aqui no dashboard, por exemplo, eu vou ter cards, ali eu vou ter uma outra estrutura que é bem parecida. Então, o que muda? Muda aí cerca de 10%, que é voltado à parte estrutural. Toda a parte ali do back-end, que é o banco de dados, a forma de inserir registro, de listar, de excluir, tudo é igual. Então, você seguindo essa estrutura que eu estou passando para vocês, dá tanto para vocês utilizarem em sites e sistemas, né, web, quanto em aplicativos, tá? E aqui, o que eu quero dizer é que, juntando esses recursos que foram aprendidos, né, o JavaScript, o PHP, o MySQL, vai vir isso aqui, ó, que é o desenvolvimento prático, onde você vai aprender a fazer a parte de gestão de acessos e usuários, tá? Que entra muita situação também relacionada à segurança ali na hora de efetuar um login. Vai vir a parte de gestão financeira, onde você vai ter controle para poder cadastrar entradas e recebimentos, que todo sistema hoje em dia tem essa necessidade. Então, esse modelo que vocês desenvolverem aqui, ele vai ser o pontapé inicial para que vocês depois criem qualquer sistema a partir dele, né? Vai ter a parte de relatórios, onde você vai poder, por exemplo, gerar relatório de balanço anual, ó, né, que seriam PDFs, onde esses PDFs você tem a possibilidade de fazer impressão, de inclusive mandar esse PDF também para um gestor, ou mandar um PDF direto para um cliente, no caso aí, né, de uma ficha de cadastro. Isso vai depender muito do tipo de sistema, que inclusive também terá depois a parte de integração com APIs, tá? Eu já falo dela. Aqui tem a parte do painel administrativo, né, que eu coloquei aqui, que é justamente essa estrutura. Então, se você tem um sistema, você tem que entregar para o seu cliente um dashboard, você tem que entregar uma retaguarda, que é como nós chamamos, aonde ele vai conseguir lançar e gerenciar aquelas informações dele. Então, tudo isso é explicado. A parte de integração com a API vai ser onde você vai comunicar o seu sistema com um gateway, por exemplo, de pagamento, ou com a API do WhatsApp, que hoje em dia é muito utilizada, né? Então, vamos supor que você cadastra um cliente, você quer que aquele cliente receba uma notificação, né? Esse sistema, por exemplo, esse projeto aqui, eu utilizei ele como base para desenvolver vários outros, de assistência técnica, gestão de obras, academias. Então, no de assistência técnica, quando você cadastra um cliente, você tem ali, por exemplo, o painel do cliente. Ele pode entrar lá para ver as ordens de serviço, ver os orçamentos que foram feitos para ele, né, efetuar um pagamento de alguma coisa que esteja pendente ali. Então, ele precisa ter o painel dele. Então, você pode enviar informações como os dados de acesso, o local de acesso para ele, direto, integrando com o WhatsApp. Não precisando fazer isso como era feito antigamente só por e-mail. Tá? Hoje em dia, você tem esses recursos. Então, é importante você trazer APIs, que são recursos externos, para dentro do seu sistema. O sistema, por exemplo, que eu fiz para escritório de advocacia, também utilizando essa mesma base aqui. Nele nós comunicamos com a API, né, do DataJude para poder trazer as informações ali dos processos. Então são recursos que é interessante você entender como que funciona,
tá? Porque aí você vai conseguir integrar os seus projetos, seus sistemas com recursos externos, né? Ensino também vai ter um módulo específico para hospedagem dos projetos, né, que é mais simples, mas você vai aprender sobre domínio, sobre servidor, para quem não sabe, então é interessante acompanhar. E uma outra parte que é muito importante hoje em dia. Não tem como você aprender programação, aprender um desenvolvimento web sem passar por um módulo de segurança, tá? Porque você tem que entregar para o seu cliente, né, o projeto aí o mais seguro possível. Nós sabemos que não tem nada na web que hoje seja 100% seguro. Eu fiz uma especialização agora em segurança para sistema web e eu criei um curso em cima disso, com muitos recursos interessantes que você pode aplicar para deixar o seu projeto ainda mais seguro. Então, eu vou estar mandando junto aí para vocês também, tá? Dentro desse pacote, esse módulo onde nós temos esse recurso. Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, durante o desenvolvimento, podem me chamar, tá? Tem o WhatsApp aí direto, tem o fórum também no portal, mas é melhor mandar pelo WhatsApp que eu consigo atender mais rápido a sua solicitação. Tem os outros programadores também que me auxiliam aí, né, no suporte, que vão também ajudar vocês. Se preciso, a gente faz também até acesso remoto, tá? Quando essa dúvida não consegue ser... porque às vezes tem uma coisa muito específica dentro do código, né? Algo que você deixou passar que depois acarretou num outro erro futuro. Isso aí vocês vão entender no decorrer das aulas que não é bom fazer isso, é bom sempre estar debugando, mas às vezes acontece. Então, às vezes tem que ser feito um acesso remoto para nós conseguirmos entender aquele erro e auxiliar. Então, também tem essa possibilidade. Você, se tiver realmente determinação, vai conseguir aprender a programação, vai conseguir aprender a desenvolver, né? E vai começar a criar os seus projetos, tá? Mas como eu falei, nesta área, eu acredito que nenhuma área adianta você assistir só um curso por ver mesmo, né? Você tem que estar interessado mesmo. Quando você fizer esses 2 primeiros módulos aqui, você já vai saber se é algo para você mesmo ou não. Tá? Não, programação é para mim, gostei, vou me aprofundar nisso, quero desenvolver, quero aprender, né, a trabalhar com isso. Aí você vai gostando cada vez mais e aí você vai estudando e praticando aquilo. Agora, se você realmente não tiver interesse, não adianta. Assistir o curso só para assistir por conta de um certificado, né, eu não vou ver vantagem nenhuma nisso, tá? Não tem vantagem nenhuma nisso. Então, dedique o seu tempo, dedique aqui para aprender isso. Com certeza você vai ter retorno. O mercado hoje em dia, né, ele busca muitos programadores. Por exemplo, esses programadores que eu tenho hoje, que são os 2 que estão comigo, eu coloquei eles para me ajudar no suporte, mas o tempo todo também eu pego serviços de implementações para ele. Então, se tem um sistema igual esse que eu dei um exemplo aí do escritório de advocacia, né, que tem um advogado que adquiriu aquele projeto, mas ele não é programador e ele não tem tempo para acompanhar as aulas para aprender a aplicar recursos ali dentro. Então, ele quer, né, que seja feita algumas modificações, que sejam implementados recursos, eu passo para esses desenvolvedores. Tem muita coisa que eu não consigo pegar porque a demanda é muito alta. Então, é uma área que cresce a cada ano, né, e que te dá oportunidades. E que se você tiver realmente interesse em aprender, não é fácil. Tá? Eu vou falar para vocês, não é fácil. Vocês vão ter que dedicar muito tempo para conseguir fazer isso aqui, ó, de uma forma que você entenda. Né? São aulas curtas, os módulos não são muito grandes, né? Se você acompanhar só por acompanhar, rapidinho você vai fazer, mas não vai entender nada. Então, se você acompanhar para realmente, né, aprender a desenvolver, não tem como eu prever um prazo, tá? Eu tenho um programador mesmo, que é um dos que trabalha comigo, que com 3 meses ele fez essa sequência toda aqui, mas ele não trabalhava, não fazia nada. Então, ele tinha todo o tempo, todos os dias. Com 3 meses, ele aprendeu e estava apto a programar. Eu já comecei a passar projetos para ele, né, de implementações um pouco mais básicas, é claro, ali, né, com 3 meses. Agora, depende muito do tempo que você tem, mas se você tem tempo e tem interesse, pode ter certeza que você vai aprender e vai conseguir desenvolver, e eu vou estar auxiliando vocês aí nisso. Que Deus abençoe, né, e até as próximas aulas.